Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio
Meus irmãos, aqui estamos nós mais uma vez diante da Palavra de Deus, na nossa Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, ainda enfrentando a distância física, mas com o coração aquecido na Palavra de Deus e em sua santa presença, segundo a direção que o Senhor mesmo tem dado para a sua Igreja neste tempo. Nós estamos diante da Epístola de Paulo aos Colossenses, na sequência de nossa série Cartas da Prisão. Então nós vamos hoje prosseguir com Colossenses capítulo 1, do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 7. Enquanto você procura aí a sua Bíblia, abre o seu texto, ou no papel, ou em algum meio eletrônico, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a carta aos Colossenses. O início se deu na semana passada, em que tivemos aqui a pregação pelo presbítero Vitor Grando, que nos trouxe a pregação do início, do primeiro capítulo até o versículo 23. Então ele já introduziu de alguma forma informações a respeito da Epístola aos Colossenses. Vou falar mais algumas coisas. Essa carta, obviamente, pelo próprio nome, já nos diz que foi dirigida aos irmãos de uma cidade chamada Colossos. Era uma cidade que ficava no vale do rio Lico, um rio muito importante que desembocava num outro rio importante chamado Rio Meandro, que ficava a alguma coisa perto de 200 quilômetros da cidade de Éfeso. Éfeso, aliás, era uma cidade muito conectada à cidade de Colossos, dada a importância de ambos, e em termos de escritura também são muito conectadas. A epístola de Paulo aos Efésios traz muitos textos, muitas referências, muita fala do apóstolo, que são similares ao que nós lemos na epístola dirigida aos Colossenses, enviada a eles. Colossos era uma cidade conectada também por uma estrada muito importante, uma estrada imperial, comercial, à cidade de Éfeso e a vários outros lugares importantes. Quando eu mencionar agora a rota de conexões da cidade de Colossos com outras, você vai identificar vários lugares que constam aqui nas viagens missionárias, por exemplo. Então, ali naquela proximidade do mar Mediterrâneo, do Golfo Pérsico, havia uma rota muito específica e muito comum, muito usada, que era a seguinte: Éfeso, Laodiceia, Colossos, Antioquia, aquela da Pisídia, que é diferente da outra, Icônio, Listra, Derbe, Tarso, Isso, Síria, Mesopotâmia, Média e Pérsia. Então essa estrada, essa rota foi bastante utilizada, era bastante utilizada para comércio, para deslocamento de tropas e também foi muito utilizada para as missões do começo da igreja. Era um local muito fértil, havia bastante produção naquele lugar, era muito importante, e ali próximo ali naquela região de Lico, havia a produção de uma lã muito especial, o que tornava aquela região muito buscada comercialmente. Havia uma lã muito negra, muito densa, e que só era produzida ali. Por outro lado, aquela região toda ali era muito sensível a tremores de terra, e mais ou menos lá pelo ano 60 depois de Cristo, no tempo do imperador Nero, houve um grande terremoto que devastou algumas cidades, sendo que Colossos, Laodiceia e Hierápolis foram devastadas, e pelas informações extra-bíblicas, a cidade de Colossos nunca mais se levanta depois desse terremoto. Ela ainda tentou, mas não vingou depois. Essa cidade tinha uma igreja, a igreja a qual essa carta é enviada, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por Epáfras. Isso está lá, aqui na epístola, isso é facilmente visto. Capítulo 1, versículo 6, versículo 7, e depois nós vamos vendo em outros lugares aí. No versículo 7, inclusive, Paulo faz um elogio assim, muito especial a Epáfras, chamando-o de amado conservo, né? Ou seja, alguém muito próximo,
Foi Epáfras que foi enviado pela igreja de Colossos a Paulo para ver como ele estava, e também foi ele quem, ao que tudo indica, informa a Paulo a respeito de alguns perigos que a igreja vinha passando, enfrentando. Até que chegamos ao final da epístola e vemos que Epáfras, a partir do capítulo 4, versículo 12, nós entendemos já nas saudações finais que provavelmente Epáfras leva um tempo com Paulo antes de voltar para Colossos, né? Ele se entrega voluntariamente a ficar em prisão juntamente com Paulo, o que faz com que Paulo diga que ele é prisioneiro comigo em Cristo, o que você vai ver lá em Filemão 23, versículo 23. E o que tem a ver Filemão com Colossenses? É porque nós temos a informação que a carta aos Colossenses, né, depois, além da missão de Epáfras, foi levada, portada em mãos por Tíquico. E Tíquico estava em companhia de Filemão, que saem juntos para a missão de entrega de correspondência, mas parece que depois Filemão prossegue para se encontrar, não é Filemão, é Onésimo, que vai se encontrar com Filemão. Então Tíquico vai para se encontrar com Paulo, ele sai da companhia de Paulo, vai se encontrar com os irmãos de Colossos, em sua companhia vai Onésimo, que no meio do caminho, depois provavelmente de estar com ele ali também em Colossos, ele prossegue para se encontrar com Filemão. Então, desfeitos os nós de nomes, essa é a condução das cartas, das missivas e quem as levou. Mas aí surge uma pergunta importante aqui nessa história. Quem é que descobre e quais são as heresias que estavam se levantando contra os irmãos da igreja de Colossos? Ao que tudo indica, Epáfras mesmo é aquele que, sondando a realidade da igreja, não apenas descobre, mas leva essa informação até Paulo, e Paulo escreve essa carta para combater duas principais heresias. Uma era aquela que ainda dava conta de pensamentos judaizantes. Isso é um pouco mais discreto aqui na carta, mas quando nós vemos alguns versículos, como 2:11, nele também foste circuncidados, essa fala, e quando chegamos ao versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida ou dia de festa. Então há duas possibilidades, ou eram judeus convertidos que mantinham alguns costumes, ou eram judeus convertidos que queriam implementar hábitos judeus no meio da igreja dos Colossenses. E o segundo problema é a presença de pensadores gnósticos, com suas seduções humanistas, com suas seduções de mistérios e conhecimentos ocultos, né, e de revelações autossalvíficas. Daí que Paulo usa tanta ideia de mistérios, soluções e descobertas, para dizer que, no fim das contas, não está com os gnósticos a ideia de saber a revelação dos mistérios, mas isso está oculto em Cristo. E quem descobre Cristo, descobre os mistérios. Você não precisa virar gnóstico para isso. Essa é a ideia de Paulo aqui. Então havia esses dois perigos se levantando na igreja, e Paulo, portanto, mesmo sem conhecer pessoalmente a igreja, resolve escrever aos irmãos. Eu vou ler aqui com vocês o trecho de capítulo 1, versículo 24, até capítulo 2, versículo 7. Acompanhem, por favor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem
e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja conformado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra lida, e que ela agora faça sentido ao nosso coração pela iluminação do teu Santo Espírito. Priva-nos, ó Deus, da nossa própria palavra e dos nossos próprios conceitos, e dá-nos a tua instrução nesta ocasião em que a palavra será exposta. Por tudo, nos submetemos a ti e suplicamos o teu favor, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, o título deste sermão é o progresso do Evangelho, que está encaixado lá nas cartas da prisão, a nossa série. E o Evangelho segue progredindo, enquanto o apóstolo leva estas instruções. E eu trabalhei aqui com a ideia do mistério, e eu dividi esse trecho lido em 3 blocos de informação. O mistério revelado, capítulo 1, do versículo 24 até o 29. O mistério compreendido, capítulo 2, de 1 a 5. E o mistério absorvido, capítulo 2, de 6 a 7. Pois bem, meus irmãos, o versículo 24 do capítulo 1 mostra os sofrimentos e aflições por Cristo e pela igreja. Esses sofrimentos, embora não sejam totalmente desejáveis na nossa carne, mas eles são muitas vezes considerados até mesmo didáticos. E para o nosso crescimento, nós vemos isso em vários trechos do Novo Testamento, como vemos isso também ao longo de todo o Antigo Testamento. Esse primeiro trecho, que chamamos aqui de mistério revelado, ele também tem um foco muito intenso sobre o exercício pastoral, o exercício ministerial, mas nesta ocasião eu gostaria de falar sobre todos nós encaixados aqui nesse pequeno roteiro do apóstolo Paulo para nós. No versículo 24, ele conclui o que ele começa no versículo 25, ele conclui a sua fala do versículo 24, conduzindo-nos à ideia de que ele tem sobre si um ministério por chamado de Deus para cumprir a palavra do Senhor. E esse ministério é revelar um mistério que está oculto, ou pelo menos estava oculto. Mas embora já tenha sido revelado na plenitude dos tempos, no tempo e na história, esse mistério continua oculto para todo aquele que, da parte do próprio Senhor, não tiver uma ação direta do Espírito Santo a ponto de lhe abrir os olhos. E somente com a abertura dos olhos espirituais, que é operado pelo ato exclusivo do Espírito Santo na vida do ainda impenitente, mas que é chamado por Deus. Sem esse ato do Senhor, o mistério continua oculto, embora já revelado, é oculto. E é exatamente esse um dos papéis do ministério pastoral que Paulo começa a colocar aqui, mas ele é algo posto para todo aquele que é chamado
pelo Senhor desde a eternidade pretérita, Efésios 1. E como a epístola de Efésios e de Colossenses tem muita coisa em comum para o nosso aprendizado, é lícito que nós também apanhemos parte da documentação, da informação do apóstolo Paulo em Efésios. E Efésios 1 é bastante explícito quanto ao fato de que é apontado apenas ao Senhor a exclusividade de chamar os eleitos, porque foram predestinados desde a eternidade e pelo Senhor serão adequadamente chamados. Ora, a partir desse momento em que Paulo se coloca como aquele que vai ser da parte de Deus instrumento pelo qual a revelação do Senhor vai se manifestar no meio do povo, então ele começa a estruturar um texto para o qual nós temos algumas perguntas, que o texto responde claramente. E cada um dos versículos, 26, 27, 28 e 29, tem uma pergunta que podemos fazer. Versículo 26 e 27 é uma pergunta. O que é mostrado aqui? Porque ele termina o 25 dizendo assim, que me foi confiada, a partir do chamado da vocação, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, o que é mostrado após isso pelo ministério de Paulo? Pela pregação da palavra de Deus, o que nós vamos ver no versículo 28, a todos os eleitos, que ele já chama de santos desde o comecinho da epístola, porque no versículo 2, quando ele diz a quem ele está escrevendo, ele diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, ou seja, ele está dizendo a vocês que são santos e fiéis em Cristo, ou seja, aqueles que, tendo sido eleitos pelo Senhor, foram regenerados, é manifestado esse mistério, e esse mistério não é outro senão o próprio Cristo. Ocorre que somente aos santos Cristo é manifestado, Cristo é revelado. Cristo é pregado, mas ele não é revelado no sentido de que faça sentido para aquele que não é eleito do Senhor. Então, somente aos santos Deus quis revelar, porque isso é claramente dito no início do versículo 27, ou seja, no versículo 26 diz assim, agora todavia se manifestou aos seus santos, 27, aos quais, ou seja, aos seus santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Não é a quaisquer pessoas, mas é aos santos, aqueles a quem Deus e somente a eles quis revelar. Então, o que é mostrado? É um mistério glorioso que é apresentado. Esse mistério é Cristo em vós. E esse é um mistério que gnóstico nenhum conseguia entender naquele tempo, porque os gnósticos trabalhavam com duas categorias, um dualismo clássico, as coisas da matéria e as coisas do espírito. E para eles não havia como juntar as duas coisas, não havia junção possível. Mas nós, quando temos a mensagem do Evangelho, nós sabemos que toda a criação do Senhor é boa e é perfeita em sua criação. A mácula não é por causa de uma má confecção da parte de Deus, mas é por causa do pecado. No entanto, o pecado tem remédio. E esse pecado sendo sarado pelo poder da obra da cruz, nós temos uma progressão na nossa espiritualidade. É por isso que somente aos santos Deus quis revelar a riqueza da glória desse mistério. Ora, a quem, portanto, isso é mostrado? Sabemos o que ele mostra. E a quem ele mostra? A essas pessoas. O mistério passa a se mostrar. Ele é pregado a todos, mas ele só é mostrado, de fato, com propriedade de transformação, àqueles que vão ter despertado em si a esperança da glória, aos seus filhos. E aqui já temos uma alegria muito grande, porque ao final de tudo, a última frase desse trecho lido é crescendo em ações de graças. E aqui já temos motivos para ações de graças. Se você sabe quem é Cristo, você entende qual é o mistério revelado. Se Cristo está em você, Cristo em vós é o mistério revelado. Se Cristo está em você, você já tem motivos para ações de graças. E não há razões para outras coisas.
Versículo 28, por quais meios isso é mostrado? O mistério, que é Cristo, não é demonstrado por qualquer mágica, não é demonstrado por iniciados, não é demonstrado por mágicas ou por suposições falazes, né, de filosofias falaciosas, como diz Paulo mais adiante, mas ele é mostrado por 3 meios diferentes e todo mundo ouve isso, só que nem todos entendem. E Paulo fala isso no versículo 28, quando ele diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. E a ideia de Paulo é que todas as pessoas seriam encharcadas com a informação. Porque a palavra todo, falando de todo homem, se repete 4 vezes num único versículo aqui. Então a ideia é, como é que esse mistério é mostrado? Por quais meios? Pregando o Evangelho. Porque anunciando livremente o Evangelho, todos vão ouvir. Isso está claro aqui, do versículo 24 até o 27. É necessário pregar o Evangelho. E a pregação é o meio pelo qual isso se espalha e todas as pessoas ouvem. A rejeição é enorme, mas todos ouvem. Mas aí vem um segundo passo, e isso está num crescendo. Então, aqui entre esse primeiro trecho, do 24 até o 29, eu vou abranger tudo, é a pregação do Evangelho. Ele está falando da pregação. Ele é um ministro chamado para pregar o Evangelho, é isso que ele está fazendo. Ora, vem o segundo ponto, porque para aqueles que ouvem o Evangelho pregado e são aproximados do Senhor pela conversão, a esses entra o segundo passo, que é a exortação, que ele chama ali de advertindo a todo homem. A advertência a respeito da exatidão, da correção da vida com Deus, isso é uma exortação. Isso é aplicado como advertência pública. Mas somente os santos vão compreender a exortação quando nós, como igreja, dizemos, o Senhor salva, e o mundo todo ouve. Essa é uma pregação, como está na primeira palavra. Anunciar o Evangelho, isso é pregar o Evangelho. Todo mundo ouve essa pregação. Quando nós exortamos, não devemos ser levianos diante do Senhor. Devemos ser santos, e nós pregamos isso abertamente. Mas somente os santos vão compreender essa, que é agora não mais uma pregação livre do Evangelho, mas agora já é uma exortação para quem entende o Evangelho. O mundo vai rir disso. Que ser santo? Isso é brincadeira de crente. Mas o cristão comprometido, ele entende quando o ministro prega e diz, meus irmãos, precisamos santificar a nossa vida, precisamos parar de brincadeira. Somente o cristão entende isso. Então a exortação também é livre, todo mundo ouve, mas só entende quem é filho de Deus. Isso é o que está sendo tratado no capítulo 2, versículo de 1 a 5. E no trechinho final existe uma relação com a terceira palavra, que é ensinando. É ensinar, tem uma característica de discipulado. Isso também é aberto, entra quem quiser para ouvir. Quem quiser entrar lá nas mídias sociais vai nos ouvir, inclusive falando doutrinariamente. Acontece que além de somente os santos entenderem o ensino profundo da palavra de Deus, somente aqueles que são verdadeiramente comprometidos com Deus, dentro da própria estrutura da casa do Senhor, haverão de absorver a verdade da profundidade do conhecimento de Deus. É por isso que numa igreja você tem o joio, é aquele que recebe a pregação, mas não entende nada, mas fica por ali. Você tem também o trigo, e no meio do trigo você tem aquele que entende exortação, diz assim, puxa vida, eu tenho que mudar de vida. Esse entendeu a exortação, mas ele parou ali. E há aquele que é ensinável na palavra de Deus. Esse é o discípulo. Esse é aquele que diz, é verdade, eu preciso mudar de vida e muda de vida. Então, aqui, com essas três categorias, nós também categorizamos em 3 o trecho e em 3 a nossa audiência.
E aqui mostra, no finalzinho desse trecho, no versículo 29, como é que o pregador faz isso. Como é que ele faz? E Paulo, como de costume, ele volta para a metáfora de dois ambientes, o militar e o desportivo. Então aqui ele precisa trabalhar, o versículo diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aí você diz assim: ué, onde é que reverendo Joel viu essas metáforas? Por causa da palavra afadigar, que no grego é agonizomai, que é daí que vem agonia. Ou seja, você se empenha tão severamente naquele mistério que você quase entra numa percepção de morte, de tão extenuado que você está. É a mesma palavra que se aplica para quando o atleta não aguenta mais, mas ele está vendo a linha de chegada ali, e ele tira um fôlego final, ele chega lá e cai depois. É mais ou menos isso. Quando a narrativa da mensagem que foi levado a Marathon, né, ele chega lá e dá o recado e cai morto, depois de correr os 42 quilômetros. Eleazar, em 2 Samuel 23, que diz que num repente ele levanta, pega da sua espada e luta, e ele ficou tanto tempo lutando com a espada na mão que ele não conseguia abrir a mão depois. A sua mão ficou presa ao cabo da espada, a sua manopla. É algo que vai quase à morte. Paulo está dizendo, para isso, para que eu pregue, para que eu exorte, para que eu ensine, eu me esforço tanto que parece que eu vou morrer. Então, aquele mesmo ministro que diz no começo: vocês vão me ouvir agora porque eu fui chamado pelo Senhor para mandar a vocês uma mensagem, para pregar o evangelho, eu vou fazer isso agora. Eu nem visitei vocês ainda, não conheço vocês, mas Epáfras me falou sobre vocês, eu preciso falar algo a vocês. E ele diz ali: eu tenho me dedicado, no finalzinho desse trecho, abre como ministro, fecha como ministro e fala à igreja no meio. Eu tenho me dedicado ao ministério com a sensação que eu vou morrer por causa disso. Antes de chegar às aplicações finais, eu quero dizer a você algo. Tem um monte de gente falsa por aí, que não sente sequer um incômodo por causa do ministério. Quanto mais algo, como Paulo diz aqui, de sentir que a morte está chegando por causa do seu trabalho ministerial. Cuidado com esses. Cuidado com esses. Segundo ponto, o mistério é compreendido. E aí vem aqueles que, ouvindo a exortação, têm um aclarar na sua mente, no seu espírito. E esses então prosseguem. Nós sabemos que Paulo fala para eles porque ele começa assim: gostaria, pois, que soubesse. Da onde é que ele tira isso? Ele está fazendo uma conexão. Então, gente, já que vocês ouviram isso, eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta eu venho mantendo. Ele prossegue naquela temática pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ou seja, nem a igreja de Laodiceia nem a de Colossos o conheciam pessoalmente, mas ele diz: não me importa se não me conhecem face a face. Eu tenho um peso do chamado do Senhor sobre mim, eu oro por vocês, eu me preocupo com vocês, eu escrevo para vocês. Então ele está lá sendo chamado, e o verdadeiro pregador, conforme nós vemos aqui no versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção no entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E mais uma vez ele traz essa ideia. Então, o verdadeiro pregador, ele luta pelos santos com 3 ações principais, com vista a 3 coisas principais: para que eles sejam confortados em amor, para que os santos tenham a convicção do entendimento e para que os santos compreendam plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então isso tudo está aqui no versículo 2, e ele diz: eu posso dizer que sou um verdadeiro pregador, porque eu estou me empenhando com a grande luta para que vocês entendam
que vocês estão sendo confortados pelo amor. Mesmo quando eu exorto vocês, vocês estão sendo confortados pelo amor. E aqui ele está entrando com uma exortação. Mas ele diz, isso é para que vocês sejam tornados alegres, confortados no amor do Senhor. Para que vocês também estejam convictos do entendimento. Porque quando vocês entenderem tudo que eu falo, tudo que eu prego, tudo que está na Escritura, vocês não serão tocados por pensamentos falsificados. E se vocês compreenderem plenamente esse mistério de Deus, que é Cristo Jesus, vocês estarão, portanto, com uma fé sólida no Senhor e vocês estarão seguros. Então os santos saberão que a sabedoria e o conhecimento estão escondidos em Cristo. A ideia no versículo 3, que diz assim, em quem, falando de Cristo, né? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. No meio da luta contra os gnósticos, que eram cheios de mistérios e coisas ocultas, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, não precisa isso tudo, gente, não precisa vocês ficarem correndo atrás de gnose. Se vocês descobrirem Cristo, ele é como um baú, abre a tampa, o mistério está todo lá dentro. Cristo é a revelação do Senhor. Nós somos uma igreja simples, somos uma igreja de palavra simples. Mas é impressionante como tem gente no universo evangélico correndo atrás de mistério. Isso é até jargão, né? Ah, meu irmão, isso é mistério. O Senhor já revelou os mistérios que precisavam ser revelados. E o mistério principal a ser revelado, que era aquele dos olhos fechados para a eternidade, para a salvação, isso tudo foi revelado na pessoa de Cristo. Nós não somos cristãos gnósticos, não existe isso. Não tem esse negócio de ficar correndo atrás de mistério para cá, mistério para lá, acabou o mistério, o Senhor revelou tudo. Colossenses, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2. E a plena compreensão de Cristo é que redunda na capacidade de resistir às falsidades. Versículo 4, eu digo assim, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com raciocínios matreiros que vão levar vocês a pensar o que não é para ser pensado. Um dia desse eu estava vendo, alguém postou aí, um desses meninos metidos a saber muito, né, um desses coaches que apareceram aí, eu não estou falando o nome, não é por nada não, porque são públicos, é porque eu não lembro mesmo, graças a Deus eu não guardo nome de herege com tanta facilidade assim não. Mas o miserável estava falando uma heresia do tamanho de um trem, e o que eu escutava na plateia era um monte de gente falando aleluia e glória a Deus. Por que é que essas pessoas concordam com a heresia? Porque não conheceram ainda os mistérios do Senhor, não sabem quem é Cristo. E quando ouvem um argumento falacioso, dizem, poxa vida, não é que o Senhor está se revelando? Não é, aquilo é heresia, idolatria ao próprio pregador, né? Aquele que está ali no seu parlatório, falando para um teatro cheio que, aliás, cobrou para entrar. E o verdadeiro ministro, mais uma vez, ele se coloca aqui ao final, alimentando a igreja, suprindo a igreja, e ele diz que é necessário que haja ordem, que haja estabelecimento, firmeza de fé no rebanho. E mesmo fisicamente distante, Paulo confirma isso aos Colossenses, e ele usa duas palavras aqui que são essas. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. A ordem e a firmeza da fé. E o que Paulo estava fazendo? Ele estava checando se a igreja tinha ordem e firmeza de fé. O que é ordem aqui? É a concordância e a disciplina com a palavra de Deus que é pregada pelo ministro. É por isso que numa igreja como a nossa, a igreja presbiteriana, cabe ao pastor a docência da igreja.
É o pastor quem tem que chamar a atenção. E se um pastor, em algum lugar por aí, não chama a atenção, não vigia doutrinariamente a igreja e não a chama de volta para o lugar certo do caminho do Senhor, esse pastor já adentrou em caminhos nebulosos, pelo menos. Porque compete a nós dizer: meus irmãos, aqui não é lugar disso. A palavra de Deus nos orienta assim, não é assado. Como é que a ovelha vai saber para onde ir se o pastor não informar? Paulo está dizendo aqui: eu estou verificando, estou confirmando, porque verifiquei que vocês estão em ordem com relação à Escritura e com relação àquilo que o pastor de vocês tem pregado. No caso era Epáfras. Se o seu pastor prega a verdadeira e sã doutrina, você não tem nada que sair ouvindo outros. Você não tem nada que misturar a sua ração. Ele dá grama verdinha para você, para que você vai comer a ração podre do vizinho? Fique atento ao bom alimento espiritual que o Senhor está providenciando a você, se esse for o seu caso. Senão você vai virar ovelha doente. E a firmeza da fé, que é aquela firme expectativa de que uma igreja bem alimentada, bem pastoreada, que compreendendo bem o mistério revelado que é Cristo Jesus, não vagueia, não vacila, não perambula entre doutrinas diversas, entre opiniões humanas, mas ela se centra exclusivamente na palavra do Senhor. E finalmente, depois de falarmos do mistério do Senhor, que é revelado em Cristo, Cristo em vós, depois de vermos o mistério compreendido, também tem o mistério absorvido, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. A exortação final dada é agora especialmente aos santos. Diz o seguinte: se você realmente conhece Cristo e já o recebeu como Senhor e Salvador, então você precisa andar nele. O que quer dizer, precisa continuar a viver em Cristo Jesus. Essa é a sua obrigação. E aqui Paulo estabelece uma relação muito íntima, muito próxima, com o viver de modo digno do Senhor, com o frutificar em boas obras, com o crescer no conhecimento, o que ele tinha falado lá no capítulo 1, versículo 10, a fim de viverdes, não é? Porque antes ele fala da sabedoria e do entendimento espiritual, coisa que agora ele está dizendo como se obter. E no versículo 10 ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quem é que consegue isso? Essas pessoas, às quais ele fala no capítulo 2, versículos 6 e 7, e às quais ele tinha falado no capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. A essas pessoas é facultado o poder de viverem dessa maneira. E no versículo 7 nós vemos então que Paulo usa 4 expressões concludentes que são do particípio grego. Um particípio passivo, é algo que já aconteceu, que é logo o primeiro, e os outros 3 são particípios que ainda estão vamos dizer assim, em complementação, estão evoluindo, ainda estão acontecendo. Versículo 7 diz, nele radicados, esse é o primeiro, já está concluído, e edificados, e confirmados na fé, terceiro, e finalmente, crescendo em ações de graças. São 4 particípios. E ele quer dizer o seguinte, radicados em Cristo Jesus, alguém com raízes fincadas, alguém arraigado, firmemente implantado em Cristo Jesus. Vejam bem, ele não está mais falando para ninguém aqui que não seja um verdadeiro cristão, um discípulo do Senhor. Paulo fala alguma coisa parecida com isso lá em Efésios 3,17, em que lemos assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
Então é possível que Paulo aqui também se referisse a isso mesmo, alicerçados, arraigados, profundamente fixados em amor. E lá na oração de Efésios, Paulo roga ao Senhor que os santos compreendam a realidade da comunhão em amor com Cristo. E aqui também nós vemos isso, a ideia de que juntos esses verdadeiros cristãos possam usufruir por um lado e testificar por outro do amor do Senhor. Segundo, edificados em Cristo Jesus. Isso nos remete a um constante benefício de conhecimento que vai se ampliando de tempos em tempos, dia após dia, no nosso crescimento espiritual. Paulo também fala disso lá em Efésios 2:20 e 2:22, quando ele afirma que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos, sendo que Cristo é a pedra angular desse fundamento, e ao mesmo tempo continuamos sendo edificados no Senhor para a habitação de Deus no Espírito. É algo que também Pedro vai usar lá em 1 Pedro, falando de como nós somos pedras para a construção desse edifício espiritual do Senhor. O Senhor, portanto, tem edificado a sua igreja enquanto nos edifica. Terceiro, confirmados na fé, e a ideia é de uma progressão na fé contínua, constante, sistemática. Que fé é essa que os irmãos de Colossos tinham? Aquela fé que tinha sido dada a eles pela instrução do pastor Epáfras. Lá em 1:7, 4:12, 4:13, está falando disso. Epáfras era um pastor que instruía doutrinariamente a igreja do Senhor que estava em Colossos. E outras, que Epáfras, ao que tudo indica, também implantou outras igrejas ali naquela área. Em outras palavras, aquele que é chamado e instruído na sã doutrina precisa crescer na fé, precisa progredir na fé, e isso é a confirmação, dia após dia crescendo na fé. E antes de ser um gesto da nossa parte apenas, a ação de graças, que se manifesta no final de tudo, é algo que brota em nosso coração pelo ato do Senhor. É por isso que diz crescendo em ações de graças, que é o último trecho do versículo. E o texto finaliza então com essa expressão que denota transbordamento. Esse crescer em ações de graças é transbordando em ações de graças, quando você não consegue mais reter o rio que transborda para as margens, o copo que transborda e entorna. Essa é a ideia desse verbo que foi traduzido por crescendo, no seu particípio, porque ele ainda está, é algo que está continuando, não parou ainda. Nós precisamos crescer e crescer e crescer e transbordar todo o tempo em ações de graças. Paulo fala algo também semelhante, algo da mesma forma, em Efésios 1:8, quando ele diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Esse derramou abundantemente quer dizer que Deus derramou tanto que transbordou, e aquilo não para de jorrar, e quanto mais transborda, mais o Senhor derrama. É disso que Paulo está falando. Transborde em ações de graças, e quanto mais você transbordar, não para não é que nem a gente, que erra lá na medida do copo e quando transborda na mesa a gente para porque sujou tudo. Não, aqui é transborda e não para, e agradeça ao Senhor e seja grato ao Senhor de tal forma que nunca mais você pare, cresça sem parar nas ações de graça. Só pode fazer isso aquele verdadeiro crente, aquele que não apenas conheceu o mistério, porque foi revelado. Não apenas aquele que compreendeu o mistério, porque recebeu a palavra do Senhor de forma exortativa, mas aquele que absorveu o mistério, e aí sim vale a palavra de Paulo, lá no versículo 27, que diz: esse é o mistério, Cristo em vós. Somente esses vão ter Cristo neles próprios, atuando de tal forma que seja transbordante a sua alegria, a sua ação de graça. Amém, meus irmãos? Vamos aplicar. A primeira coisa que aqui é inquestionável. Onde é que você está? Você está apenas ouvindo a pregação da palavra de Deus? Ou você já foi além e chegou
ao final dessa nossa reflexão e você está crescendo no Senhor, arraigado nele de tal maneira que você não apenas entende, mas você absorve a revelação e o mistério do Senhor. Porque se você apenas ouve a pregação do Evangelho, você não tem parte nisso aqui. Mas se você tem ainda algo no seu coração que atrai você ao Evangelho, diga ao Senhor: Senhor, me revela e me faz andar em teu caminho. Se você está duro quanto a isso, sinto muito. Eu não tenho o que fazer com relação a você. Mas se você tem um cambalear das dúvidas no seu coração, a dúvida pode se transformar em certeza de fé. Mas se você já conhece o Senhor, você já sabe quem é Cristo, você já experimentou a salvação, você tem que analisar onde é que você está também. Você está naquela turma que ouve a pregação, uma como esta, por exemplo, e diz assim: é mesmo, vou fazer de tudo para mudar. E quando termina o culto, 10 minutos depois de conversa, você já esqueceu tudo? Ou você tem o martelar da palavra do Senhor na sua consciência, na sua alma, a tal ponto que você busca no Senhor a transformação? Vou deixar aqui uma indicação, e pessoas que não são da nossa igreja também nos ouvem. Preste atenção nisso que eu vou falar. Identifique. Identifique se você é pastoreado por alguém que prega apenas, totalmente, apenas no sentido de exclusivamente, o Evangelho. Alguém que exorta você e a sua igreja na palavra e que ensina a Escritura a você. Se você é pastoreado por alguém assim, eu vou dar uma dica para um monte de gente. E como eu não sei, não estou falando nomes, eu não sei a quem eu estou falando. Mas se você tem um pastor assim, que prega a palavra de Deus, exorta e ensina exclusivamente a Escritura, pare de falar mal do seu pastor, pare de caluniar o seu pastor. Arrependa-se dos seus pecados. Não denigra a imagem do servo de Deus que está sobre você. Honre o pastor que Deus colocou sobre a sua vida. Faça isso com gratidão, transbordante gratidão ao Senhor. E vou dar uma dica também: cada vez que você quiser falar mal do pastor ou de algum filho de Deus, fala assim: não, em vez de falar agora, eu vou me segurar, vou morder a minha língua e dar um jeito de orar por aquela pessoa. Se você é da minha igreja, eu falo a mesma coisa. Mas isso é uma exortação geral para todo o povo de Deus. Segunda coisa, nessa perspectiva, não siga lideranças que falam contra a tradição e a doutrina da Escritura. Tem um monte de moleque imberbe que está por aí agora nas mídias sociais, fazendo um desserviço, gente que vai para o inferno, levando gente para o inferno. Não dê ouvidos aos apóstolos que estão por aí. Não dê ouvidos aos profetas que andam por aí, aos videntes. Gente que anda com coroas estranhas, com roupas estranhas, que não tem nenhuma ambiência, nem na Escritura, nem na modéstia, nem na tradição eclesiástica. Gente cheia de revelação, né? Os coaches, né? Porque agora é a palavra da moda. Os treinadores, né? Na verdade, coach vem daí de treinador. Os treinadores, os preparadores espirituais. O único preparo espiritual que a gente precisa é esse aqui, com a exortação proferida dos púlpitos das igrejas saudáveis. É só isso. Né? Essas pessoas com títulos espalhafatosos, anéis e badulaques pendurados para todos os lados. Cuidado com esse pessoal que mente deslavadamente a respeito de Deus e de sua obra, porque a mensagem deles não é sobre Deus, a mensagem deles é sobre eles, sobre seus impérios, sobre as suas malhas de influência. Fuja dessas pessoas. Não idolatre essas pessoas. Não envie ofertas para essas pessoas. Eu fico
extasiado com gente dentro de igreja séria que de vez em quando deixa escorregar. Eu estava vendo a televisão e o fulano de tal pediu dinheiro, eu mandei uma oferta. Meu irmão, seja sábio, não seja nécio. A sua igreja precisa, seja qual for ela, se a sua igreja for séria, dedique aquilo que Deus deu a você para abençoar a sua igreja. É ali que você come e bebe uma grama verde e uma água limpa. Não alimente esses pseudo-ministérios por aí. Finalmente, peça ao Senhor que confirme em seu coração a sua vida nele, o seu arraigamento nele, e peça a ele 3 coisas que têm a ver com o final desse texto aqui. E aqui nós encerramos. Peça para crescer todos os dias no conhecimento do Senhor Jesus. Todo santo dia cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Peça ao Senhor para você crescer todos os dias na fé clara, que é exclusivamente postada no Senhor Jesus. Nessa fé, não queira outras, é essa. Peça ao Senhor para crescer todos os dias em sua gratidão transbordante, profunda e sincera ao Senhor Jesus. E aqui nós encerramos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E vamos falar com Deus mais uma vez para nos despedirmos. Até a próxima oportunidade. Senhor Deus, obrigado por tua santa e boa palavra. Que o Senhor nos auxilie a sermos cristãos verdadeiramente comprometidos com o Senhor. E que de nossos lábios brotem ações de graças profundas, transbordante, como a confirmação de que tudo isso é verdade para a nossa vida. Muito obrigado por teu Santo Espírito, que nos ilumina e nos endereça ao Senhor. Em nome de Cristo, o nosso Salvador, oramos ao Senhor, Deus Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe você ricamente e até a próxima semana.